Bem, amados irmãos, estamos aqui para mais um culto de celebração ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a Deus que nesta noite nos ajude a oferecer a Ele um verdadeiro culto, que na sua casa hoje, com a sua família, ao ouvir este culto, você possa ser tremendamente abençoado, mas não se esqueça, tempo de acalmar o coração, desligar o celular, aqueles que estão vendo pela televisão, ou se for o celular esperando tudo bem, deixa ali, mas não se distraia. É um tempo de você reservar na sua casa, com a sua família, ou sozinho, esse tempo para ouvir aquilo que Deus quer da nossa vida. Eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no Salmo 113. Nós vamos ler este Salmo e refletir sobre aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amados irmãos, esse texto nos lembra que Deus, o Senhor, é digno de todo louvor, porque Ele faz grandes coisas, Ele é excelso, é tremendo, Ele faz milagres. E se nós estamos hoje vivos para participar desse culto, é um grande milagre que o Senhor nos dá, e Ele está conduzindo a sua vida, a minha vida, a um bom termo, e nós temos a plena convicção que Ele irá nos buscar para reinar com Ele, para morar com Ele nos céus. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você que está participando deste culto a orar a Deus, reconhecendo os seus pecados e pedindo que Ele, o nosso Salvador, nos abençoe com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Vamos estar orando neste momento, reconhecendo os nossos pecados, pedindo que Ele, nosso Salvador, nos abençoe nesta noite de culto. Amado e bondoso Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente e está aqui para nos abençoar. Eu quero te pedir, ó Pai, bondoso Deus, que perdoe os nossos pecados e que nos ajude a viver a Tua vontade em todo o tempo. Que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso excelso Salvador, possa estar perdoando os nossos pecados, nos ajudando nesta noite, louvarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ajude a cumprir os Teus propósitos, a cumprir a Tua boa palavra em nossos corações. Se conosco e nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, eu quero convidar você a cantar conosco o hino 297, a chamada final. Após o hino, mais uma vez vamos cantar canções com o nosso Ministério de Louvor. Que Deus os abençoe nesta noite. Para os céus Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamam
e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Vamos estar passando agora pelo nosso momento de intercessão, momento no qual nós colocamos diante de Deus os nossos irmãos missionários e também aqueles irmãos que se encontram enfermos. Então convido você nesse momento que coloque diante de Deus aquele irmão que você conhece, o irmão missionário, e aquele irmão também que se encontra enfermo. Convido você a orar junto comigo.
Amado e bondoso Deus, nós te adoramos, ó Deus. Te adoramos porque Tu és um Deus soberano, ó Pai. Queremos te agradecer por esse momento, ó Deus, no qual podemos, ó Pai, interceder pelos nossos irmãos missionários, ó Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor tem levantado pessoas, ó Pai, para ir ao campo pregar o Teu Evangelho, Senhor. Evangelho que tem poder de transformar vidas, Senhor. Que o Senhor possa ser com eles, ó Deus, que o Senhor possa estar sustentando-os, que o Senhor possa em todos os momentos protegê-los, ó Pai. Amado Deus, que nós que estamos aqui do outro lado, Senhor, possamos assumir o nosso papel de missionário, Deus. Possamos falar de Ti, as pessoas que estão próximas de nós, ó Deus, que possamos, ó Deus, ajudar esses irmãos, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, nos ajude, ó Deus. Deus, queremos também nesse momento interceder pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus poderoso, um Deus que pode realizar a cura, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, e queremos colocar diante de Ti, ó Deus, esses irmãos que se encontram enfermos, ó Deus, seja com eles, ó Pai, nesse momento tão complicado, ó Deus. Opera um milagre na vida desses irmãos, Senhor. Amado Deus, nós te pedimos também, ó Deus, que cuide desses familiares, que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus, desses irmãos enfermos, ó Pai. Seja com eles, ó Pai, que o Senhor possa ser a força que eles precisam, Deus. Que eles possam olhar para Ti, ó Deus. É o que eu te peço, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Bem, amados irmãos, passaremos então agora ao nosso exercício devocional, a este tempo em que nós iremos à palavra de Deus para ouvi-la, para que ela fale aos nossos corações e nos desafie nesta noite de domingo. O tema da minha mensagem hoje, eu quero compartilhar com a amada igreja, é A Caminho do Céu. E para falar sobre esse texto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10.
texto que há 8 semanas atrás eu trouxe também aqui, preguei sobre ele, mas hoje eu quero trazer uma ênfase diferente daquilo que o texto mais uma vez nos lembra e fala aos nossos corações. Efésios capítulo 2, versos 1 ao verso 10. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos fios da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e éramos da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amados irmãos, eu quero convidar você na sua casa agora, que está participando conosco, a fechar os teus olhos. Vamos estar orando, invocando a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele nos ilumine por meio da sua palavra nesta noite. Amado e bondoso Deus, nós diante do Senhor mais uma vez reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos, ó Pai, quão pecadores somos e quão necessitados somos de Te ouvir, de sermos transformados por Ti e de vivenciarmos a Tua boa palavra em nossos corações. Neste momento em que nós abrimos a palavra de Deus para Te ouvir, ó Pai, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos muito da Tua presença. Por isso rogamos ao Teu Santo Espírito que nesta noite ilumine nosso coração, o nosso entendimento, para que a Tua palavra venha adentrar nossos corações e possamos, ó Pai, ser transformados à imagem e semelhança do Teu Filho. Nos abençoe e nos ajuda nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus, diante de mais um tempo de profunda gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e irá continuar a fazer. Nós estamos refletindo nesses dias, amados, esses últimos domingos, a respeito da nossa confissão de fé. A respeito da nossa confissão de fé e da prática que nós temos vivido no que diz respeito a descansar em Deus em meio às mais diversas crises que nós temos enfrentado neste ano de 2020. Se você tem acompanhado as outras ministrações, você vai se lembrar que no dia 27 de setembro, nós falamos sobre o tema Não Estamos Sozinhos. Na ocasião, nós meditamos no Salmo 23. E ali nós fomos ensinados que o Senhor é o nosso pastor. E por Ele ser nosso pastor, nada nos faltará. Nós vimos que Ele conduz a nossa vida em cuidado e proteção, todos os dias da nossa vida, e até a consumação dos séculos no céu ao seu lado. No dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês de outubro, nós falamos sobre não tenha medo, e nós refletimos no Salmo 46. E nós vimos ali, nós somos lembrados por Deus que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, independente do que esteja acontecendo, natural, político, econômico. Deus é a nossa torre forte, é o nosso refúgio, é o lugar onde nós descansamos a nossa alma.
No dia 11 de outubro, nós falamos sobre a nossa maior certeza. E na ocasião nós estudamos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 3 a 17. E nós vimos na ocasião que a nossa maior certeza é que Deus nos salvou. Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus, por uma obra perfeita, e nos garante que estará conosco até a consumação dos séculos, garante que nós não iremos cair da nossa fé, garante que Ele irá nos sustentar todos os dias da nossa vida e da nossa história enquanto estivermos aqui. Domingo passado, dia 25 de outubro, nós pregamos sobre da tristeza para a alegria. E na ocasião, nós refletimos em Apocalipse, capítulo 5, onde João está vendo Deus Pai segurando aquele rolo, e ele sabe que aquele rolo significa o destino de todos nós, aonde nós iríamos passar o resto das nossas vidas. E ele olha para aquele rolo e um anjo proclama quem é digno de abrir o rolo e desatar os seus selos ou quebrar os seus selos. E ninguém na terra era digno de cuidar da nossa história, tinha capacidade de cuidar da nossa história. E João ali em prantos, ele se derrama diante de Deus. E Deus então, e o ancião chega até ele e diz: não tenha medo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu e ele é apto, digno de abrir o livro. E quando nós vemos em Apocalipse 5, nós somos lembrados que Jesus é apto e extremamente confiável para cuidar da nossa vida. Com Ele, nós temos um destino, nós temos uma história. Hoje, continuando essas mesmas reflexões que visam nos levar a pensar profundamente em quem Deus é, no que Deus tem feito na nossa história, na nossa vida, eu quero convidar você mais uma vez a descansar o seu coração e a mais uma vez ouvir a palavra de Deus, pensando nesse caminho que nós tomamos para o céu. Como refletimos algumas semanas atrás, antes mesmo desse primeiro domingo presencial que tivemos aqui no dia 27 de setembro, nós pregamos sobre João 14 e nós lembramos que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E nós vimos que Deus, Jesus, está no céu preparando um lugar para mim e para você. Nós vimos que o nosso Salvador está preparando um lugar para mim e para você. E a nossa confissão de fé nos lembra e nos leva a crer que Jesus morreu por nós, que nós somos salvos por Cristo Jesus e o nosso destino é o céu. E tudo aquilo que nós enfrentamos ao longo da nossa história, da nossa vida, ou como escritor de Eclesiastes fala desse breve tempo que nós vivemos aqui na terra, é um processo, é uma caminhada, é uma peregrinação, onde nós estamos amadurecendo, sendo transformados à imagem de Cristo, mas principalmente somos convidados como cristãos a refletir aquilo que Deus espera de seus filhos. A sua luz para um mundo desconecto, para um mundo que caminha longe dos princípios e valores do reino de Deus. E hoje, nesta noite, eu quero falar com vocês sobre algumas verdades que devem estar em nossa consciência, que nos permitem caminhar no trilho daquilo que Deus espera de cada um de nós. Algumas realidades que Deus tem para a nossa vida, que nos permitem caminhar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Eu quero nesta noite trabalhar com vocês a partir desta ideia, do que como cristão nós devemos viver todos os dias, onde devemos caminhar, o que deve estar em nossa consciência, o que deve nos manter firme em toda a caminhada, em todas as dificuldades que nós temos, né? O texto que nós lemos nessa noite, amado, é um dos mais lindos que nós encontramos sobre a nossa base de fé, as nossas convicções de fé, sobre os princípios e valores que devem estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, hoje, nesta noite, eu quero passar com vocês 6 pontos, aqui 6 princípios, 6 valores, 6 motivações que devem estar em nosso coração, que nos levam a caminhar naquilo que Deus espera de cada um de nós e ter a plena confiança que Deus está cuidando dos nossos corações, da nossa vida, de tudo que nós somos. Primeira lição que nós temos, ou o primeiro norte que nós temos ao longo da caminhada é uma afirmação. O verso 1 começa, a parte A começa dizendo:
Ele vos deu vida. O escritor aqui começa o seu texto dizendo que Jesus nos deu a vida. E aqui nós encontramos um primeiro princípio que é válido. Essa afirmação nos lembra que todo bem salvador procede de Deus para as nossas vidas. Não é a gente que conquista, não é a gente que faz por merecer, mas Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, olha para mim e para você, pecadores, falhos, e estende a vida. E quando nós falamos em vida, está muito além de apenas o fôlego da vida ou a prosperidade física, material que as pessoas imaginam. Quando nós falamos aqui de vida, significa que Deus apaziguou a ira de Deus. Jesus apaziguou a ira de Deus. Deus está virado contra nós. Nós estávamos afastados, éramos inimigos de Deus. Mas Jesus, por meio do seu sacrifício, Ele vai nos dar a vida, nos reconciliando com o Pai. Todo bem procede de Deus. Todo bem procede do Filho para conosco. Primeira coisa que deve nortear nossas vidas é a consciência clara, é a consciência plena de que todo bem vem até nós de forma graciosa, de forma amorosa. Nós temos a vida porque Deus nos dá a vida. O texto diz: Ele vos deu a vida. E essa vida plena, em paz de espírito, é o que todos estão buscando ao longo da história. E erroneamente buscam essa paz de espírito nos seus negócios, nos seus bens, em relacionamentos, em coisas materiais que não são suficientes para suprir aquilo que todos nós queremos, que é a paz de espírito. Que é a consciência de que nós precisamos da vida. E Eclesiastes por várias vezes nos mostra que esse buscar a vida, buscar a paz em coisas, pessoas, bens, é loucura, é vaidade, é correr atrás do vento. Nós precisamos acreditar diariamente, nos lembrar cada manhã desta afirmação: Ele vos deu vida, Ele nos deu a vida. Significa que o Deus soberano estende para mim e para você a verdadeira vida, o verdadeiro sentido. E isso não foi eu e você que pegamos ou conquistamos, mas Ele voluntariamente deu a vida. Nós, nesse sentido, somos objeto desse amor maravilhoso que Deus tem para todos nós. Uma segunda coisa que nós encontramos no texto é um estado. Olha o que fala a segunda parte do verso 1 e o verso 2 e o verso 3. Ele nos dá vida quando estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A ideia de estar morto aqui é um estado permanente e inalterável. Nenhum de nós conseguiríamos ter a vida por nós mesmos, porque nós estávamos em estado permanente, inalterável, mortos. Para que você possa ter uma ideia do que eu estou falando, imagine uma corredeira e ali à frente uma grande cachoeira, do destino, do fim de todas as coisas. E você é jogado morto ali. E você grita para um morto: se levante, ressuscite. O morto não consegue se levantar. A ideia é que nós estamos mortos, sem condição de reação, indo para o precipício. Mas é nesse contexto que nós recebemos a vida. Esse era o nosso estado. Uma segunda coisa é que nós vivíamos uma disposição mental reprovável. Ele nos faz, nos quais andaste outrora. Aqui ele está falando porque ele tem a consciência que os efésios haviam sido alcançados pelo Senhor, como nós vimos no capítulo 1. Mas aqui ele está nos lembrando da nossa condição, de onde Deus nos tirou, como Deus nos dá a vida no nosso estado. Ele vai dizer: nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, todos nós, sem exceção, por nós mesmos vamos sempre seguir os valores e princípios do mundo. Nós vamos seguir coisas que são contrárias à vontade de Deus, porque isso faz parte da nossa natureza, do nosso estado. Ele continua segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, de Satanás. Nós sempre vamos seguir caminhos que estarão honrando mais o diabo do que a Deus. Ele continua dizendo: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Ou seja, há um mau desejo habitando em nossos corações que nos leva a fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Esse é o nosso estado inalterável. Ele continua, os quais também todos nós andávamos outrora. Ele fala no passado, porque ele está falando para cristãos. Nós andávamos como? Segundo as inclinações da carne. Nós éramos inclinados a viver pela nossa carne e não pelo Espírito. Ele continua, fazendo a vontade da carne, cedendo à ira, cedendo à raiva, cedendo ao coração de ira, de mágoa, de inveja. Ele continua, da carne dos pensamentos, nós pensávamos maus e éramos estado permanente por natureza, filhos da ira como também os demais. Primeira coisa que nós temos que lembrar é a afirmação que Ele, todo bem procede dEle, que Ele nos dá a vida. Mas em que estado Deus nos dá a vida? Quando nós estávamos mortos. Porque sem Jesus nós estávamos mortos, seguindo o inimigo, seguindo valores e princípios que não são coerentes com o reino de Deus. Quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos tendo pensamentos errados, nós estamos tendo comportamento, nós estamos cedendo à carne, cedendo à cultura, cedendo à ira, a tantas coisas que não agradam ao Senhor Jesus. E ele diz no final que éramos por natureza também filhos da ira, como também os demais. E ser filho da ira aqui significa que nós estávamos condenados. Essa é a nossa condição. A condição da onde nós recebemos a vida. É uma condição de condenados no pecado, destinados ao inferno, destinados à dor e ao sofrimento do inferno. Isso deve estar no teu coração todos os dias. Porque às vezes nós esquecemos da caminhada de onde Deus nos tirou. Nós esquecemos de onde o Senhor nos resgatou. A Bíblia diz em Colossenses que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino da maravilhosa luz. Amados, em primeiro lugar, nós devemos viver com a afirmação de que todo bem procede dEle, que Ele nos dá a vida. Mas em qual estado? Em segundo lugar, nosso estado era um estado de condenação, de morte espiritual, de inclinação para o que é errado, de fazer o que não é certo. Esse é o estado daqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que seguem a religião, mas não conhecem a Jesus, têm vivido cegamente nesse estado e achando que estão fazendo algo importante, estão caminhando para a condenação. Terceiro lugar, amados irmãos, existe uma verdade descrita nos versos 4 e verso 5. O texto diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A grande verdade que nós temos que considerar é que Deus é rico em misericórdia. E quando eu entendo que Deus é rico em misericórdia, eu entendo que Deus não me trata conforme os meus equívocos, que Deus não me julga conforme os meus erros, mas pela graça, como o próprio texto diz, é que Ele me dá a vida. Todo bem procede de Deus, porque Deus é rico, rico em misericórdia, e também é rico em amor, porque Ele fala por causa do grande amor com que nos amou. Perceba que nós somos alvos desse grande amor de Deus. Nós que estávamos mortos, inclinados para o pecado, cedendo ao pecado, Deus que é rico em misericórdia, não porque o homem é bom, mas porque Ele é misericordioso, Ele estende a mim e a você a graça de nos salvar, de nos amar. E essa salvação, o verso 5 vai relembrar que nós estamos mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, ou seja, Ele lembra que Deus é misericordioso e decide nos salvar porque Ele nos ama. Mas relembra que o nosso estado, era o que eu li no verso 1, parte B, 2 e 3, é um estado de morte espiritual, um estado que nós estávamos condenados. E Ele nos diz que nós recebemos a vida, nos deu vida juntamente com Cristo, porque Cristo Salvador é aquele que nos dá a vida, é aquele que nos resgata, é aquele que faz em nós uma obra completa de salvação. É aquele que derrama em mim e em você a sua graça perdoadora, salvadora, todos os momentos da nossa história
e da nossa vida. E o mais fantástico é a verdade que essa salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelas obras, mas por aquilo que Jesus fez naquela cruz e graciosamente, gratuitamente levou sobre si todos os nossos pecados. Amados irmãos, todos os nossos erros, equívocos, pecados do passado, presente, que iremos cometer, Ele, o nosso Salvador, levou naquela cruz e pela graça, de graça, nos salvou. Não é mérito nosso, é mérito dele. É a salvação que procede dele. Essa é a verdade que nós estamos diante. Então, recapitulando, nós temos uma afirmação. Ele nos deu vida. Qual era o nosso estado? Nós estávamos mortos, seguindo a carne e a vontade do diabo, e estávamos condenados ao inferno. Mas há uma verdade. A verdade é que Deus é rico em misericórdia. Ele olha para a nossa miséria e Ele se compadece de nós, Ele nos ama. E nós estávamos mortos, mas Ele nos dá a vida sem cobrar nada, juntamente com Cristo, porque a salvação em Cristo Jesus é de graça. Quarto, nós encontramos uma realidade nos versos 6 e verso 7. Entenda que Ele te deu vida em primeiro lugar. Lembre do seu estado, você estava morto, você não merecia a vida. Em terceiro lugar, a maior verdade que você pode ter na sua vida é que Deus te ama, é misericordioso e te salvou de graça, mesmo você sendo pecador. Mas há uma realidade que está presente, que nós vamos ver aqui agora nos versos 6 e 7. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados irmãos, olha que interessante o que nós encontramos aqui. O texto faz que juntamente com Ele, Ele quem? Ele Jesus, o que Ele faz? Em primeiro lugar, Ele nos ressuscitou. E a ressurreição aqui é trazer dos mortos a vida. Na ressurreição de Cristo, nós recebemos a vida. Na sua morte o preço é pago, mas é a sua ressurreição que nos garante a vida. E quando Ele ressuscitou, nós estávamos recebendo a vida juntamente com o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a realidade que deve estar presente. A realidade que nele nós somos ressuscitados. Ele nos coloca também a condição de herdeiro, porque Ele diz que não somente nos ressuscitou, mas nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você agora é um filho de Deus, você não é mais criatura. Nós somos filhos de Deus, e sermos filhos de Deus, nós estamos com um lugar garantido no céu. Nós estamos vivendo o privilégio, o reino de Deus aqui na terra. É a ideia do já ainda não, porque nós já vivemos a presença do reino de Deus, os princípios e valores, a paz que excede a todo entendimento, mas chegará um dia que nós estaremos nos céus juntos com todos, vivenciando e desfrutando da verdadeira vida e verdadeira paz que o Senhor nos dá. Amados irmãos, nós temos a graça de Deus, nós somos objetos da bondade de Deus. Ele fala, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que fala o versículo 7, porque para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos alvos da bondade de Deus. Essa é uma realidade que você não pode se esquecer. Essa é uma realidade que não pode sair do seu coração. A realidade de que Cristo morreu por você para te salvar, para te dar a vida, aonde você não tinha vida. Cristo morre por você. Cristo ressuscita você e tira você do lamaçal do pecado e te faz assentar como um filho de Deus, desfrutando das bênçãos celestiais, desfrutando do amor de Deus diariamente na sua vida. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar dessa afirmação. Ele nos deu vida. Todo bem procede de Deus. Em segundo lugar, lembre do estado que você saiu. Você estava morto em seus pecados, em seus delitos, e você estava cedendo à carne, inclinando-se à carne, vivendo a vontade da carne. Mas, amada, há uma verdade, que Deus é rico em misericórdia.
Ele é rico em misericórdia, por isso que Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele trabalha em nós de forma positiva para cumprir os seus propósitos, para cumprir a sua verdade em nossas vidas. Mas em quarto lugar, há uma realidade. A realidade é que Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. Ele nos chamou da morte para a vida de forma plena e nos fez desfrutar, assentar nos lugares celestiais. Nós desfrutamos do reino de Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos orar e conversar com Deus. Nós podemos ler a Bíblia e aprender. Nós podemos crescer numa comunidade cristã porque nós estamos vivendo aquilo que Deus está preparando para nós hoje aqui. Nós somos objetos, nós somos alvos da bondade de Deus para que nos séculos vindouros as pessoas percebam a suprema graça, a suprema riqueza do seu poder manifestado em mim e em você, criaturas falhas, criaturas que têm que aprender dia após dia a cumprir os valores e princípios do nosso Deus. Em quinto lugar, há uma condição. Há uma condição para receber esse presente de Deus. A condição você encontra no verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amados, qual é a condição? O texto começa dizendo que é um presente de graça. Ele vai reafirmar o que ele já disse no verso 5. Por quê? Pela graça, de graça, sois salvos. Interessante porque isso foi um dos gritos de protesto na Reforma. Nós estamos neste ano de 2020, especificamente neste último sábado agora, dia 31 de outubro, completaremos 503 anos da Reforma Protestante, onde Martim Lutero ali levanta suas 95 teses para dizer não, a salvação não pode ser comprada. Não há indulgência, não há mercado da fé, a salvação é de graça. E hoje é necessário levantarmos a bandeira para dizer que a salvação é graça, não é merecimento, porque muitas pessoas, em nome de Deus, falsos profetas, lobos que estão em pele de cordeiro, têm vendido a fé, fazendo comércio com aquilo que é sagrado. Amados irmãos, nós temos a plena convicção que Deus nos salvou pela graça, porque a Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus diz que nós somos salvos pela graça. E ele deixa bem claro no verso 9, não de obras. Não é pelo seu dízimo, não é pelo seu esforço, não é porque você toca, canta ou faz qualquer coisa que você é salvo. Você é salvo de graça, pela graça. Mas há uma condição. O texto diz, você é salvo pela graça, mediante a fé. Mediante a fé. O que é esse ser salvo de graça mediante a fé? É o convite para crer na suficiência da obra de Cristo. É crer que Cristo é suficiente para morrer naquela cruz e salvar a sua vida. É confiar plenamente a história da sua vida e dizer, Deus, eu reconheço que eu não posso me salvar, mas eu confio no que foi feito na cruz. Eu confio no seu sacrifício. Eu confio na sua obra redentora que foi se manifestada naquela cruz. Isso é salvação pela graça, a condição é crer no sacrifício de Jesus, crer independente das suas coisas, crer que Ele é suficiente para salvar a sua vida. Não adianta você achar que você vai colaborar com Deus na salvação, porque Deus é suficiente para salvar a nossa vida, quando você crê de todo o seu coração. Quando você crê que Ele é suficiente, você recebe a salvação de graça. É um convite a deixar o orgulho de achar que podemos colaborar com Deus. Quando nós dizemos que Deus depende de nós para a salvação, nós estamos dizendo que o seu sacrifício é incompleto, porque se nós rejeitarmos a salvação, então Ele não morreu para nos salvar. Cristo morre para salvar aqueles que são seus, aqueles que são chamados antes dos tempos eternos, aqueles que são chamados para o reino da maravilhosa luz, aqueles que ouvem ao chamado de Deus, são aqueles que Deus escolheu para a salvação. Quando nós cremos em Deus, Ele diz o seguinte,
Sois salvos pela graça mediante a fé, mas preste bem atenção, isso não vem de vós. É dom de Deus. O crer não é uma iniciativa do homem, mas é um presente. A palavra dom aqui é presente, que Deus dá a mim e a você, nos dando condição. Sabe aquele momento em que o Espírito Santo toca teu coração e você entende o quão pecador você é, o quão miserável você é e o quão destinado ao inferno você está, mas de repente aquela luz do Evangelho, aquela palavra de Deus orientando seu coração e fazendo sentido, e você se arrepende dos seus pecados e diz: Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero confiar em Ti. A condição é crer em Jesus, e esse crer é um presente que Deus nos dá, e mais uma vez ele afirma no verso 9, não é de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se gabe de ter feito alguma coisa para chegar no céu. A confiança que nós temos é que Deus é suficiente para nos salvar, e Ele aplica essa obra em nossos corações. Em primeiro lugar, amados irmãos, há uma afirmação: Ele nos deu vida. Em qual condição? Mortos em nossos delitos e pecados. Éramos tendenciosos ao mal, éramos tendenciosos a seguir o inimigo e a não viver os princípios e valores de Deus. Mas existe uma verdade, que Deus é rico em misericórdia, é rico em amor, e Ele nos ama. E assim a realidade que nós vivemos hoje, em quarto lugar, é que Ele nos ressuscitou e nos deu a vida. E nos faz vivenciar o reino de Deus enquanto estamos aqui. Nós somos objetos, nós somos alvos da bondade de Deus. E qual a condição para receber tudo isso? É crer. É crer que Jesus é suficiente para salvar a sua vida, porque tudo isso é graça de Deus sobre a nossa história, é graça de Deus sobre a nossa vida. Amados irmãos, e por último, nós encontramos um caminho. Qual caminho? Olha o que fala o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Algumas coisas que nós temos, qual o caminho que nós tomamos diante de tudo isso? Quando nós sabemos uma afirmação, Deus nos deu a vida. Em primeiro lugar, Deus nos deu a vida. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que nós estávamos em um estado de perdição, de condenação, mas há uma verdade, que Deus é rico em misericórdia e Ele nos ama de tal forma que Ele nos salvou pela graça. É uma realidade que nós somos ressuscitados com Cristo Jesus e vivemos em lugares celestiais hoje. Vivenciamos a presença de Deus quando cultuamos juntos, quando adoramos ao Senhor, quando estamos orando, quando estamos lendo a Bíblia, nós vivenciamos o reino de Deus presente. Qual é a condição para se receber? É crer que Jesus é suficiente para salvar a sua vida. Isso não vem da gente, é uma obra do Espírito Santo. Quando nós entendemos que precisamos de Deus. Mas em sexto lugar, há um caminho a seguir. Ele diz que o caminho é um caminho de viver aquilo que Deus espera. Ele fala, pois somos feitura dele. Ser feitura aqui significa que Ele nos fez. E se Ele nos fez, significa que nós pertencemos a Ele. Por isso, quando o caminho que nós devemos viver aqui não é de querer que a vida seja nossa, mas a nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida agora pertence ao Senhor e Salvador da nossa história. A nossa vida, a minha vida e a sua vida não pertence mais a vocês. Pertencem a Jesus, o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor e Ele é tudo aquilo que nós precisamos para vivenciar a verdade do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Ele é tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Ele fala, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, ou seja, os antigos comportamentos, os velhos hábitos não devem fazer parte mais da nossa vida, porque agora nós vivemos uma nova realidade. Nós não vivemos como os demais homens, nós vivemos como filhos de Deus, aqueles que se entregaram ao Salvador, aqueles que se renderam ao amor de Deus completo e perfeito por nossa história, por nossa vida. E aí então, ele diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para viver boas obras. Você foi chamado, como eu falei semana passada, a refletir,
a glória de Deus. Há no seu comportamento, na sua ética, a vivenciar os valores e princípios do reino de Deus. E aí você diz, pastor, é muito difícil seguir a Cristo. Eu tento, mas não consigo, porque talvez você precisa prestar bem atenção em como fala. A última parte desse verso diz que Deus, de antemão, antes de você pensar, preparou essas obras para que você andasse nelas. As boas obras que nós fazemos também não procedem da gente, mas procedem de Deus para a nossa vida. E sabe como nós andamos nela? Quando nos entregamos à total dependência de Deus na nossa vida. Quando você reconhece que não dá conta de cuidar da sua vida, que você não consegue resolver a situação da pandemia, que você não consegue resolver as finanças da sua casa, e você se entrega a Deus e começa a buscar a orientação dele na sua palavra, mudando o seu comportamento que até agora te levou onde você está, reconhecendo que é pecador e precisa de Deus, nesse contexto que você se volta para o Senhor para viver as boas obras. Aqueles que são salvos vivem aquilo que Deus espera das nossas vidas. Nós somos convidados pelo Senhor a viver esse caminho de boas obras, a viver esse caminho de transformação diária na nossa história e na nossa vida. Amados irmãos, nós precisamos, ao olhar para Efésios 2, os versos 1 ao 10, se lembrar que há uma única afirmação que vale seguir. Ele nos deu vida. Em qual estado? Em qual estado? Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, uma condição inalterável, nós iríamos ser condenados no inferno. Nós vemos uma verdade. Qual é a única verdade? Que a única pessoa que é boa é Deus. Ele é rico em misericórdia, Ele é bondoso, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, e nos deu vida pela graça. Existe uma realidade, que Ele nos deu a vida ressuscitando dentre os mortos, nos fazendo vivenciar a comunhão com Ele, o reino de Deus, nos lugares celestiais, por meio da oração, da comunhão da palavra, do culto que nós fazemos. Qual é a condição? A condição é crer. Crer que a obra de Cristo é suficiente para a sua vida. E qual o caminho que você como cristão deve seguir hoje? O caminho de viver a nova criatura. De entender que você não é dono de você, mas você pertence ao seu Salvador. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. A sua vida não lhe pertence mais, nem as coisas que você tem, nem os seus bens não lhe pertencem mais. Tudo agora é de Deus e Ele faz aquilo que aprover com a sua vida e com tudo que você tem. Ele convida você a depender completamente dEle para viver uma vida que glorifica a Ele, seguindo os princípios e valores, amando Ele acima de todas as coisas, não vivenciando o pecado, mas vivenciando a sua vontade, dia após dia. E assim, amados, eu concluo com 4 aplicações muito práticas para que nós possamos fechar essa noite aqui. Quando percebemos nossa trajetória do pecado para a salvação, a gente percebe o que, amados? Em primeiro lugar, devemos ser eternamente gratos pelo presente imensurável da salvação de graça. A gratidão deve mover a sua relação com Deus. O seu serviço à casa de Deus é movido não para obrigações, mas porque você é grato a Deus. Quando você negligencia o serviço a Deus, você está sendo ingrato com aquilo que Deus te deu de graça. Você está vivendo como aquele que não compreendeu o que foi feito na cruz para você. Quando você adentra o seu próprio orgulho e ego, você está negando o sacrifício de Jesus naquela cruz, a salvação de graça. Em segundo lugar, devemos confiar plenamente nossa vida ao Salvador. É tempo, como eu tenho dito várias semanas, de você reconhecer que você não dá conta de cuidar da sua vida. E é hora de se entregar completamente ao seu Salvador, ao seu Senhor. É tempo de você se render a Ele e vivenciar a sua vontade, dia após dia. Em terceiro lugar, devemos aprender a viver com responsabilidade a vida que temos. Você recebeu a vida. Você recebe o ar para todas as manhãs, levantar da sua cama, trabalhar, levar os tempos para a sua casa. Então aprenda a viver com responsabilidade a coisa que Deus te dá. Porque se você negar aquilo que Deus te dá, é muito provável que chegará um momento que Deus irá cobrar de você
tudo aquilo que Ele te dá e você negligencia e vira as costas constantemente na sua história, na sua vida. E por último, amados irmãos, devemos depender do Espírito Santo para viver para a glória de Deus. Nós precisamos depender do Santo Espírito, do Espírito de vida, que nos dá graça, que nos dá o privilégio de vivenciarmos tudo que nós vivenciamos. Nós precisamos crer no Espírito para viver o que é ser o cristianismo real e verdadeiro. Nós precisamos depender de Deus para vivenciar a ética do reino, os valores e princípios do reino de Deus na nossa vida. Nós não damos conta, amados irmãos, de conduzir nossa história, nossa vida. Por isso nós somos convidados hoje, a entregar nossa vida ao Salvador e pedir que Ele cuide de todas as coisas que são necessárias para a nossa vida. Quero convidar você a estar orando neste momento, reconhecendo os seus pecados, pedindo que Deus perdoe os nossos pecados. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite, te louvamos por este culto em que refletimos sobre esse texto tão maravilhoso, um dos textos áureos da nossa fé, da nossa convicção de fé, onde somos lembrados que do pecado para a salvação, nós saímos do estado de pecado para a salvação pela graça. Obrigado, ó Pai, porque percebemos a necessidade de vivenciar, reconhecer a afirmação de que todo bem procede do Senhor, reconhecer o nosso estado, a única verdade que Deus é bom, a realidade que nós temos uma nova vida em Cristo, a condição de sermos salvos pela graça e o caminho de glorificarmos ao Seu nome. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão assistindo esse culto hoje, que eles possam ser desafiados a vivenciar a palavra de Deus na íntegra. Que eles possam perceber que não há um outro caminho a ser seguido a não ser Cristo. E não é religião, não é igreja, é Cristo Jesus como nosso suficiente Salvador. É confiar que Ele é o nosso intercessor, aquele que nos intercede por nós diante do Pai, e o único caminho, a única verdade, a única vida. Que nós possamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecendo nossos pecados e nos arrependendo de todos os nossos erros. Que dia após dia nós possamos vivenciar a Tua graça e o Teu amor, que tem nos transformado para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Que culto abençoado que nós tivemos nesta noite, e que você, na sua casa, também possa ser abençoado, que todos nós possamos aprender de Deus, do seu amor, da sua graça, e confiar que Ele, o nosso Senhor e Salvador, está conosco em todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe sua semana grandemente. Eu quero rapidamente passar alguns recados para você. Em primeiro lugar, quero falar da nossa live. Amados irmãos, a partir dessa semana, nós teremos apenas estudo bíblico às quartas-feiras de forma online. Você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Nós vamos estar dando estudo bíblico. Por quê? Nós estamos planejando na sexta-feira, onde nós tínhamos a live, a fazer um estudo de discipulado presencial na igreja. Okay? Então, devido a essa nova agenda presencial, não será possível estarmos fazendo a live como estamos fazendo às sextas-feiras. Mas quarta-feira teremos sempre o nosso estudo bíblico que você pode acompanhar e participar toda quarta-feira, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou pelo YouTube. Um outro recado, amados irmãos, domingo, 9 horas da manhã, continuamos nossa escola dominical online, que você possa participar todos os domingos às 9 horas da manhã, esse tempo que nós reservamos para estar ouvindo a palavra de Deus e vivenciando seus ensinos e valores para a nossa vida. Após o culto que você assiste agora, você vai estar acessando nesse mesmo canal do YouTube o nosso Momento Kids, um trabalho que nós temos feito na nossa igreja para os seus filhos, para que crianças possam ouvir o Evangelho na sua linguagem. Então, convido você, membro da igreja, a passar para os seus filhos e a compartilhar com amigos que conheçam, que você conhece, que tem filhos pequenos. Vamos ser missionários nesse sentido para a glória de Deus. Amados irmãos, quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado na casa de Deus, que tem nos abençoado dia após dia, mês a mês, para o sustento da casa do Senhor. Que Deus possa honrar a sua vida, e quero convidar você
que ainda não é dizimista ou ofertante, a estar dizimando e ofertando nesse trabalho, na obra do Senhor Jesus. Cremos que o dinheiro que aqui é aplicado é investido para o crescimento e para o avanço do reino de Deus. E se você tem sido abençoado com as palavras, com os estudos, nos ajude a crescer também nesta área aqui. Quero convidar você a estar depositando nessa conta que aparece aqui e após o depósito, nos ajude também enviando o comprovante para o nosso tesoureiro, nosso irmão Leué, para que ele possa fazer a parte administrativa da nossa igreja. Quero convidar você também, irmão, a neste momento estar orando para encerrarmos este culto, neste domingo tão abençoado, último domingo de outubro, semana que vem, já estamos adentrando aí ao começo de um novo mês, chegando quase ao final do ano, e nós temos que agradecer a Deus, porque apesar de tudo que nós enfrentamos este ano, Deus está cuidando da gente, nos abençoando. Então, quero convidar você a orar agradecendo por este tempo que nós tivemos hoje de culto a Ele, Ele que é digno de todo louvor e adoração, como nós vimos no início do culto, no Salmo 113. Vamos orar e agradecer ao Senhor nesta noite, amados irmãos. Pai amado e Pai querido, nós te louvamos por esta noite de culto, te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que nos abençoe e nos guarde. Nos ajude a cumprir os teus princípios e valores, nos ajude a fazer a sua vontade nessa nova semana. Que nós possamos ter consciência que a nossa vida não está abandonada, mas o Senhor está cuidando de tudo em nossa vida. O Deus que nos salvou antes da criação do mundo é o mesmo que está cuidando da nossa vida hoje e para todo sempre. E nós tenhamos a consciência que vem do Senhor, de que nós estamos guardados em Ti. E que a semana, a vida dos meus irmãos, a nova semana que se inicia, seja por demais abençoado debaixo da Sua bênção e da Sua graça. Que a Tua paz repouse sobre cada família, cura, sustenta, ajuda aqueles que estarão com os desafios dessa semana, Pai. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno e bondoso amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.